Bem-vindos à minha história autoral de fantasia em audiodrama. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu like e deixe um comentário, mesmo que simples e curto. E se você gostar das minhas histórias, considere se inscrever no canal e seguir comigo nessas jornadas e aventuras em audiodrama. Aproveite e ouça sem moderação. Márcia Velke apresenta As Duas Terras, Livro 2, O Conselho de Valma, Capítulo 3, Velhos e Novos Amigos. Fionn estava sentado em sua cama e alisava sem perceber a colcha de retalhos coloridos. Seu corpo ainda tremia levemente por conta de todo o medo e angústia que tinha acabado de passar. Ele observou como Mabel e Évaron ficaram parados diante da fogueira até os corpos das feras virarem cinzas escuras. Então, os viu indo para a frente da casa da árvore e ouviu a porta principal ser fechada. Fionn queria descer até a sala de jantar. Tinha muitas perguntas martelando na cabeça, mas Lipsy continuava irredutível, empoleirada mais acima, perto da porta, e só lhe restava sentar e esperar, como Mabel havia ordenado. Seus esquilos de estimação decidiram que a cama de Fawzi era mais confortável e espaçosa que seu cesto de dormir, e se aninharam confortavelmente sobre a colcha macia. Fionn ergueu a cabeça e olhou para a porta. Alguém estava subindo as escadas. Mabel bateu na porta e pediu para Fionn destrancá-la. Willa obedeceu rapidamente, aliviado e ansioso. Assim que a porta abriu, Lipsy saiu voando para encontrar Évaron lá embaixo. Enquanto isso, Mabel entrou, fechando a porta depois da saída da ave. Creio que estou lhe devendo algumas explicações, meu pequeno. Começou Mabel, indicando para que Fionn voltasse a sentar na cama e se sentando também ao seu lado. A senhora é um deles, não é? Perguntou Fionn, não conseguindo mais controlar a ansiedade. Digo, um dos Quimbarri. Com todo respeito, senhora, mas eu nunca a vi treinando com espada, e mesmo que a senhora treinasse escondido, não conseguiria fazer o que fez lá embaixo. Nem Caleb é tão rápido e forte, e ele treina um bocado e tudo mais. Você está certo, Fionn. Eu sou um deles, confessou Mabel, mostrando o anel rosa em seu dedo. Fionn olhou o anel como se o visse pela primeira vez, mesmo ele o tendo visto constantemente no dedo de Mabel por anos. Por que não nos contou, senhora? Perguntou Fionn, voltando-se para Mabel. Teve medo que contássemos a alguém? Não, Fionn. Confio plenamente em você e Fawzi. Mabel falou rapidamente, deixando esse ponto claro. É que não foi o medo que nos fez calar sobre nosso passado, mas a vontade de esquecê-lo. Queríamos deixar tudo para trás, viver uma vida normal. E por um tempo nós conseguimos. Nós? O mestre também é... Sim, meu pequeno. Ele também é um Quimbarri, assim como Évaron. Fionn arregalou os olhos e abriu a boca. Sua expressão de espanto era levemente cômica. Mabel se ajeitou melhor na cama e tentou explicar. Quando saímos de Valma, não viemos logo para cá, Fionn. Vivemos em vários lugares.
sempre por breve tempo para não sermos descobertos. Évaron passou por essa região e gostou do lugar, então construiu sua cabana à beira do rio. E depois de um tempo, quando viemos visitá-lo, ele nos convenceu a morarmos aqui também. Não sabíamos quanto tempo ficaríamos. Apenas ficamos, e o tempo passou. Você e Fauzi chegaram, e então Caleb. Não tínhamos um plano. Iríamos ter que contar em algum momento. Apenas adiamos isso enquanto conseguimos. Aqueles Azans também sabiam quem vocês eram, por isso vieram até aqui, disse Fion, mais perspicaz do que normalmente era. Alguém os mandou para matarem vocês. Quem faria algo tão terrível? Bem, isso é o que Emir está tentando descobrir no norte, meu querido. Mas chega de perguntas por hoje. Você precisa dormir. O quê? Não! Eu não quero dormir. Não vou conseguir dormir, protestou Fion. Vai sim, meu querido. Conheço você e vejo em seus olhos como já está exausto. Seu corpo e principalmente sua mente precisam de descanso. Willa abriu a boca em uma nova tentativa de protesto, mas o que saiu foi um bocejo involuntário, validando ainda mais as palavras de Mabel. Fion fez uma careta desanimada, então foi até o armário, tirou sua roupa de dormir e a vestiu, relutante, pois sua cabeça ainda fervilhava com perguntas que ele queria fazer antes que lhe fugissem da mente. Contudo, Mabel mais uma vez usou sua autoridade gentil, e Willa foi vencido por ela e pela sonolência que o dominava cada vez mais. Assim que Fion se aninhou embaixo das cobertas, Mabel as ajeitou ao redor de seu corpo, como fez muitas vezes desde que eles eram bebês, e lhe beijou a testa, insistindo para que não pensasse em Azans ou com embarres e tentasse dormir. Ela se levantou em seguida e deu uma última olhada em seu protegido. Então pegou a lamparina que estava sobre a cômoda e saiu do quarto, fechando a porta atrás de si, deixando Willa já meio adormecido e o grupo de esquilos dormindo tranquilos na cama ao lado. Lá fora, a névoa se adensava novamente, deixando os vidros da janela do quarto repletos de gotículas de água. A luz da noite se projetava, débil e pálida, para dentro do cômodo. Mabel desceu as escadas e entrou na sala de jantar, encontrando Évaron parado de frente para a grande janela, olhando-a sem realmente vê-la. Em seu semblante havia uma tristeza profunda, mas velada. Lipsy comia algumas sementes que Mabel havia deixado em cima da mesa para a ave. Ele já dormiu? Perguntou Évaron, virando-se, suavizando sua expressão. Ainda não, mas está no processo, respondeu Mabel, colocando a lamparina em cima da mesa e acariciando a cabeça de Lipsy. Achei que iria demorar mais, comentou Évaron. Você não disse muita coisa a ele, pelo jeito. Apenas o necessário, defendeu-se Mabel. Ele está tão amedrontado, Évaron. Amanhã converso melhor com ele. A luz do dia sempre ajuda nesse tipo de assunto. Agora, me diga o que está afligindo você. E não me diga que são os Jaws. Te conheço bem demais para acreditar nisso. Você sempre enxerga além do que os olhos podem ver, Mabel. E eu não tentaria omitir algo de você. Eu apenas precisava de um tempo para lidar com tudo o que aconteceu. Mabel o olhou preocupada,
sabendo que algo muito sério havia acontecido. Vamos até a cozinha. Vou fazer um chá e você me conta tudo com calma e no seu tempo, disse ela com seu jeito gentil. Évaron obedeceu, indo avivar o fogo na lareira, enquanto Mabel preparava a água com as folhas de chá. Logo, 2 xícaras que exalavam um gostoso aroma de ervas estavam sobre o balcão diante deles. Depois de alguns goles, Évaron finalmente falou. Natiro veio se despedir de mim há algumas semanas. Não estava mais em carne. Seu espírito passou para os palácios eternos. Pelo único! Exclamou Mabel, tentando absorver o choque. Por algum tempo ela não conseguiu dizer palavra. O horror e a tristeza marcavam seu semblante. Por mais que meu coração esteja em pedaços com essa notícia, só posso imaginar a dor que você deve estar sentindo, Évaron. Mabel finalmente falou, com lágrimas nos olhos. Vocês sempre foram tão ligados, desde quando éramos apenas jovens sonhadores. Mabel saiu do seu lugar e abraçou Évaron. Ali, juntos, eles se permitiram sentir e chorar a perda de seu amigo. Por um longo tempo, eles ficaram assim, abraçados, chorando, deixando sua dor fluir, sem reservas ou julgamentos. Lipsi voou até eles e parou sob o balcão, perto o suficiente de Évaron para que ele a sentisse em seu ombro. Por fim, eles se soltaram, enxugando o restante das lágrimas. Então, em silêncio, eles beberam os últimos goles de chá, que já havia esfriado. Emir estava ao lado dele. Falou Évaron mais recuperado. E também um rapaz, seu único descendente depois do massacre. Um jovem chamado Nharu. Ele está com Emir agora. Natiro os mandou irem em busca do Zicari. Massacre? O Zicari? Como assim, Évaron? Zayn está vivo, Mabel. Foi ele que feriu mortalmente Natiro e matou quase toda a sua família. Ele está usando a armadura de Kamangari. Foi ele que despertou os Jaus, e algo ainda pior. Évaron então contou toda a história do ataque ao castelo de Eimer e do novo tipo de Azans meio homens, meio humanos que Zayn havia criado. Mas Zayn se despediu de Isis como nos foi concedido pelo Único, como Natiro escolheu se despedir de você. E isso só acontece depois da morte, Évaron. As profundezas não conseguem trazer ninguém que já tenha passado para o outro mundo. Como isso pode ter acontecido? Eu não sei, Mabel. Também me perguntei isso muitas vezes nos últimos dias. Depois que falei com o espírito de Natiro, aumentei minhas vigílias e buscas pelos Jaus. Eu sabia que era só uma questão de tempo para Zayn mandar as feras atrás de nós. Ele não quer só poder, Mabel. Ele quer vingança. E Zayn nos conhece como poucos, o que lhe dá ainda mais vantagem. Lamentou-se Mabel. Mas nós também o conhecemos bem, o que nos coloca no mesmo patamar. Acrescentou Évaron. Conhecemos? Creio que o homem que um dia conhecemos não existe mais, Évaron. Eu nunca imaginei que Zayn pudesse fazer algo como o que ele fez com Natiro e sua família. E ele jogar o anel dos Quimbarri no fogo mostra que ele rejeitou completamente o Único e abraçou o poder das profundezas. Évaron e Mabel ficaram em silêncio por um tempo, tentando assimilar todo o horror que havia acontecido e pesando o que ainda poderia vir no futuro. Você avisou Hakim? Perguntou Mabel, quebrando a quietude. Mandei Lipsi no dia seguinte. Hakim me disse em carta que havia convocado o conselho e partiria para Valma assim que possível. Tive medo que Lipsi não chegasse a tempo, mas ela conseguiu encontrá-lo ainda em Teitene. Évaron sorriu para Lipsi como um pai orgulhoso e alisou suas penas com uma das mãos. Hakim mandou notícias de Caleb, Dália e Fauzi? Perguntou Mabel ansiosa. Sim, mas não deu detalhes. Eles chegaram à cidade, ficaram alguns dias e partiram. Foram para Isblander. Com Fauzi? Mabel questionou preocupada. Parece que ele se infiltrou no barco deles.
desobedecendo às ordens de voltar para a casa da árvore. O gosto dele pelo perigo é algo incomum para Willa. Mabel suspirou, cansada. Muitos livros do Cavaleiro de Engano atiçando sua vasta imaginação. Mas o que está feito, está feito. As coisas estão saindo do controle rápido e não há muito que possamos fazer. A não ser lutar com o que temos e sabemos. Com a grande floresta cada vez mais cheia de jaus e talvez outras coisas piores ainda, penso que seja melhor que Fawzi esteja com Dahlia e Caleb, mesmo que seja em Splander. Que o único os proteja. Fawzi piscou várias vezes antes de acordar completamente. De sua cama improvisada no chão, ele viu Gunnar preparando o café da manhã que cheirava muito bem, e seu estômago roncou. Dahlia tinha acabado de sentar-se depois de acordá-lo, e Caleb veio da direção dos juncos à beira da água, trazendo um maço de folhas escuras e compridas, as quais ele entregou a Gunnar. Obrigado, Mahana. São essas mesmo, falou o pescador. Então rasgou as folhas com as mãos e as espalhou sobre a carne e os legumes que estavam fritando na panela sobre o fogo. O cheiro ficou ainda mais saboroso. Pode lavar o rosto na água do pântano, jovem Willa, disse Gunnar apontando para a água esverdeada. Ela só parece ruim, mas é boa para beber e lavar-se. A comida já está quase pronta. Dizendo isso, ele começou a mexer a fritura com uma colher de madeira. Fawzi decidiu seguir o conselho de Gunnar e abriu a bolsa para tirar uma toalha menor. Disfarçadamente, ele conferiu se o frasco que lhe fora dado por Awini ainda estava lá, ou se tudo tinha sido um grande sonho alucinante da cabeça dele. O frasco estava no lugar e da mesma forma que ele o havia colocado na bolsa. Não fora um sonho, afinal. O que foi, Fawzi? Perguntou Dahlia, vendo Willa olhando concentrado para a bolsa. Nada. Abri para pegar uma toalha, mas acho que ainda estou meio dormindo. Fawzi disfarçou. Tem mesmo certeza de que não vai precisar da mochila? Perguntou Fawzi a Gunnar, que lhe dera sua bolsa de viagem com toalha, cantil e várias outras pequenezas úteis na noite passada. Tudo o que tem aí eu tenho em casa também, afirmou o pescador. É muito ruim viajar sem nem ao menos uma bolsa. E vocês ainda têm um caminho longo se quiserem chegar em Valma. Vão precisar dela mais do que eu. Fawzi agradeceu Gunnar mais uma vez e, pegando a toalha, foi até a margem para se lavar. Willa não conseguiu deixar de pensar em como aquela mochila viera parar em suas mãos um pouco antes de ele precisar guardar o frasco em um lugar seguro. Fawzi ajoelhou-se e jogou água no rosto várias vezes. Ela estava fria e, como Gunnar havia mencionado, ela era limpa e tinha um gosto tão bom quanto da água do poço na casa da árvore. Fawzi sentiu aquela pontada de saudade novamente. Lembrar da casa da árvore sempre o fazia lembrar de Fionn, de Mestre Emhyr e da senhora Mabel. Willa se enxugou com a toalha, espantando aqueles sentimentos. Estavam tentando chegar em Valma, e ele sabia que ainda iria demorar muito para voltar para a casa da árvore. Portanto, precisava ser forte e ajudar Caleb e Dahlia, em vez de ser um fardo inútil e chorão. Eles não se demoraram muito no café da manhã, pois a vila de Iradia ficava a uma boa distância e teriam que remar por toda a manhã, e com o peso extra de 3 pessoas no barco, uma parte da tarde, segundo as previsões de Gunnar. O pescador pediu que Caleb e Dahlia ficassem de vigia e deixassem os remos com ele. Estou acostumado a remar e vigiar o caminho, então se eu não precisar me preocupar com a vigilância, poderei me concentrar nos remos e assim chegaremos mais rápido. Caleb achava que seria mais vantajoso se eles dois se revezassem nos remos, mas acabou aceitando o pedido do pescador. Dessa forma, eles navegaram por boa parte da manhã, em meio a uma floresta de árvores alagadas.
Como Gunnar sabia qual direção seguir sem ter um pêndulo norte para se basear, eles não o imaginavam. Para eles tudo era muito parecido, e o sol, apesar de ser uma manhã clara, chegava ao pântano com sua luz enfraquecida e não se podia ver de qual direção sua pálida luz vinha. Caleb mantinha seu arco e flecha no colo, olhando ao redor, atento a qualquer movimento. Da mesma forma estava Dália, que mantinha sua mão firme no cabo da espada. Mas acabou sendo uma viagem tranquila e silenciosa, com o som constante dos remos na água e o barulho dos pequenos insetos trazendo uma leve sonolência a Fauzi, que ao contrário dos outros, não tinha muito com que se ocupar. Ao meio-dia, eles fizeram uma parada no barco mesmo, para comerem, beberem e Gunnar descansar os braços. Dessa vez, Caleb o convenceu a deixá-lo guiar os remos por algum tempo. Gunnar só precisaria indicar a direção. Assim, disse Mahanna, o pescador estaria mais descansado para a última parte da viagem. Me sinto melhor remando que vigiando, explicou Gunnar, pegando seu arpão. Mas você está certo, Mahanna. Meus braços não estão acostumados com o peso extra, e será bom descansá-los um pouco. Siga para a árvore chorona. Ele apontou para um salgueiro distante com o braço. Conforme eles foram indo na direção oeste, o pântano foi ficando menos sombrio, deixando a região alagada com um aspecto mais saudável e até aprazível. Estamos quase chegando, disse Gunnar guardando o arpão. Deixe os remos comigo agora, Mahanna. Aqui precisaremos fazer muitas curvas entre as árvores. Gunnar estava certo. Eles zigue-zaguearam entre várias árvores com muitas raízes e galhos grossos. O povo as chamavam de batara, e eram nelas que eles construíam suas casas, pois seu tronco e galhos eram muito fortes e resistentes. O meio da tarde estava chegando quando as primeiras casas da vila de Irádia foram avistadas. Elas não eram construídas dentro dos troncos como eram nas árvores Anami, mas ao redor delas, pois as Batara não eram ocas. Em pouco tempo eles entraram no coração da vila de Irádia. Parte das casas foram construídas na região das árvores alagadas, e parte das casas estava nas árvores que cresciam na terra seca. Ali havia um pátio que servia como praça central da vila. Do lado oposto ao pátio, Gunnar parou o barco em um pequeno cais, que ficava em meio às raízes de uma das grandes árvores. Uma casa de 3 andares, ligados por escadas que contornavam o tronco, ficava acima do cais. Todos os andares tinham varandas e portas que davam acesso à casa. O lugar era rústico e simples, mas muito bonito e bem cuidado. Um verdadeiro lar. Os 4 ocupantes desembarcaram e Gunnar amarrou o barco em um dos postes baixos. Então gritou para alguns curiosos que Caleb era uma rana que ele havia encontrado na floresta, o que pareceu contentá-los, apesar de Fauzi, como sempre, ser a maior atração. Gunnar deixou os moradores de lado e ele, com a ajuda de Caleb, retirou os utensílios e os sacos de lusgo da embarcação. Venham, é por aqui, indicou Gunnar com a cabeça e seguiu para uma escada lateral que subia em curva. Quando chegaram à varanda, o pescador abriu a porta da casa e entrou, largando os utensílios e sacos que carregava ao lado da porta. Um menino e uma menina que brincavam na sala, que ficava no lado direito do cômodo, se levantaram animadas e correram ao encontro de Gunnar, abraçando sua cintura. — Mamãe! — gritou o menino. — O papai chegou! E ele trouxe visitas! — gritou a menina, que largara o pai para olhar melhor os 3 viajantes que entraram um após o outro na casa. Caleb primeiro, repetindo o gesto de Gunnar e largando a carga que trouxera no espaço ao lado da porta. Dália veio logo atrás e por último entrou Fauzi,
fazendo a menina arregalar os olhos de espanto. Ele é um... começou a menina. Um Ila! Exclamou o menino, que também deixou o abraço do pai para ver os recém-chegados. Meu nome é Kenai e eu tenho 12 anos. Essa é minha irmã Potira. Ela tem 9. Temos um irmãozinho de 2. O nome dele é Uirá. Minha mãe está dando banho nele lá em cima. O garoto falou com entusiasmo, apontando para os andares superiores da casa, olhando Fauzi como se ele fosse o peixe mais exótico que seu pai já pescara. Meu nome é Fauzi. Eu tenho 23 anos. E eu tenho um irmão de 21. Ele se chama Fion. Fauzi se apresentou, meio tímido, tentando usar a mesma forma caótica de se comunicar do menino. 23? Caramba! Espantou-se Kenai. Você parece ter a minha idade. Eu sei, continuou o menino, impedindo que Fauzi se explicasse. O tempo de vida de um Ila é diferente do tempo de vida dos homens. Creio que uma quinzena ou uma vintena a mais que a maioria de nós. Eu li num livro, tinha vários desenhos de vocês, mas é tão diferente ver um de verdade. O menino olhou para Fauzi com ainda mais curiosidade. Você gosta de livros? Perguntou Fauzi, com sua curiosidade despertada. Nós gostamos muito, temos vários no quarto lá em cima. Quem respondeu foi Potira, com o mesmo entusiasmo do irmão. Você gosta de livros também? Nós gostamos dos livros de conhecimento geral, mas o que realmente gostamos de ler são as histórias do Cavaleiro Díngano. Você já leu? Estava acabado. Eles tinham fisgado Fauzi. Os olhos do Ila brilharam de alegria por conhecer 2 jovens entusiastas de seu herói preferido. Dália observava a cena em silêncio, assim como Caleb e Gunnar, que sorria divertido para a interação dos pequenos. Mas Dália percebeu que Caleb não sorria e estava mais reservado que o normal, como se algo o incomodasse. Contudo, ela teve que deixar seus pensamentos de lado, pois a porta dos fundos abriu e por ela passou a esposa de Gunnar com o pequeno Uirá, agora limpo e perfumado em seu colo. Yara, meu bem, estes são Caleb, Dália e Fauzi, explicou Gunnar, pegando Uirá, que se esticava com os braços estendidos, querendo o colo do pai. Vou explicar melhor depois, mas em resumo, eles salvaram minha vida e vão ficar aqui até conseguirem alguém para os levarem até Valma. Yara olhou assustada para o marido depois de ouvir salvaram minha vida, mas se recuperou e sorriu aliviada. Então virou-se para os 3 visitantes. Muito obrigada por ajudarem, Gunnar. Espero que não se importem de dormirem acolchoados no chão. Só temos espaço no quarto de Kenai. Falou Yara, simpática. Eu construí um pequeno quarto para Potira nos galhos acima do nosso quarto, pois Yara disse que meninas precisam ter o seu espaço. Acrescentou Gunnar. Mas mal coube uma cama e uma cômoda. Não quis forçar demais os galhos, que já são menos largos e mais espalhados lá em cima. Estávamos dormindo em um chão úmido sem nenhuma coberta por quase 3 semanas. Acolchoados no chão estão ótimos para nós, e agradecemos muito a generosidade de vocês em nos acolherem. Falou Caleb, e Dália e Fauzi confirmaram suas palavras, concordando com um movimento de cabeça. Caramba! Ele é uma rana, pai! Exclamou Kenai, percebendo o distintivo no peito de Caleb. Sim, ele é, e não quero ver você enchendo ele com perguntas agora, avisou Gunnar com autoridade. Eles precisam tomar um banho e descansar antes do jantar. Ande, vá com Potira preparar a água na banheira. Kenai olhou ansioso para Caleb, mas obedeceu o pai. Quer vir com a gente? Potira perguntou animada a Fauzi. Então virou-se para o pai se explicando. Assim ele pode logo tomar banho e descansar. Gunnar a olhou desconfiado, sabendo que a última coisa que fariam era deixar o pobre Ila descansar. Mas ao ver a mesma animação nos grandes olhos de Fauzi, ele permitiu que o pequeno os acompanhasse. Segure o Irá enquanto prepara o mingau. Pediu Yara ao marido, então foi para a cozinha, que ficava no lado esquerdo do cômodo, aberto para a sala. Querem comer alguma fruta enquanto esperam o banho? Ela pediu para Caleb e Dália,
sem parar seu trabalho de preparo do mingau de Uirá. Eu agradeço, mas não estou com fome de frutas no momento, disse Caleb, sentando-se num estofado abaixo da janela. Comemos algumas frutas no caminho, meu bem. Acho que tanto eles quanto eu preferimos um reforçado e bom jantar. Falou Gunnar, sentando com o filho numa poltrona gasta, perto da porta dos fundos. Frutas eu realmente não tenho vontade de comer, mas posso preparar um suco se você não se importar, sugeriu Dália, indo até a cozinha onde estava Yara. Se você não se importar em encher aquela jarra grande para termos para as crianças também, eu vou te agradecer, respondeu Yara, mexendo os grãos e uma farinha com leite fresco. Dália sorriu e pegou a jarra, levando-a até o balcão onde estavam as frutas. Então começou o preparo de feitura do ansiado suco. Seu filho parece gostar muito de marranas, comentou Dália enquanto trabalhava. Mais do que eu gostaria, lamentou-se Gunnar, deixando o filho brincar com os cordões de sua camisa. Ele quer ser um quando crescer, mas vou fazer o possível para convencê-lo do contrário. Dália parou seu trabalho e olhou intrigada para Gunnar. Achei que você gostasse de marranas, Dália questionou. Eu gosto? Não me entendam mal, Gunnar explicou. Marranas são os mais leais e corretos guerreiros que conheço nas Terras Verdes. Eles levam muito a sério seu juramento. Mas não quero que Kenai seja maltratado em Teitene ou em qualquer outro lugar da grande floresta. Maltratado? Por que ele seria maltratado? Perguntou Dália, ainda mais confusa. A aparência dele, informou Caleb. É tão estranho ter que explicar isso para alguém que veio do norte. Mas vamos lá. Você percebeu que os 3 filhos de Gunnar têm a aparência da mãe? Dália olhou melhor para Yara, que levava o mingau até a poltrona do marido. Enquanto Gunnar tinha pele clara, era barbudo, com cabelos escuros e ondulados e olhos claros, a esposa tinha uma pele de cor oliva, cabelos longos e muito lisos, e olhos escuros e levemente puxados. Seus filhos tinham a mesma aparência que ela, mas Dália ainda não entendia. Eu sou descendente do povo Ikari, explicou Yara, voltando para a cozinha. E os Ikari não são bem vistos na grande floresta. Você deve ser do sul, disse Caleb. Um grande grupo se mudou para as Ilhas Jandui há muitos anos. Sim, Gunnar respondeu pela esposa. Foi lá que eu a conheci, na cidade de Teká. Eu trabalhava como pescador errante. Trabalhei no Mar das Pedras por um tempo, depois segui para o sul, para tentar a sorte, como dizem. E eu tive a maior sorte de todas, pois encontrei a melhor parte da minha vida numa praia em um dia de tempestade. Gunnar e Yara se olharam como jovens apaixonados, e Caleb e Dália se remexeram, um pouco desconfortáveis, evitando se olhar. E por que vocês vieram para um lugar tão perigoso de se viver como a floresta pantanosa? Perguntou Dália, tentando esconder seu desconforto. Os Ikari gostam tanto dos sulistas quanto o povo da grande floresta gosta deles. Era muito difícil viver lá. Minha família, além de não aceitar Gunnar, nos perseguiu de todas as formas possíveis, explicou Yara triste. Viemos para cá porque aqui minha família não tem coragem de vir, e na floresta pantanosa ninguém julga ninguém, pois a maioria veio para cá com histórias parecidas quando se trata de crueldade humana. Você e Mitawa também são de Teká, não é? Dália questionou Caleb, lembrando da informação. Sim, Caleb respondeu, levemente incomodado. Fomos criados em um navio por um comandante chamado Toga. Ele também era um descendente dos Ikari, e não tenho nenhuma boa lembrança dele para contar, então entendo vocês preferirem a floresta pantanosa à cidade de Teká. Dália viu o semblante ressentido de Caleb e entendeu o seu desconforto ao ver os filhos e a mulher de Gunnar. Eles o lembravam de Toga e sua infância ruim. Nem todos os Ikari são ruins, amenizou Gunnar, olhando e sorrindo para a esposa. As sulistas estão ou mais ruins que os Ikari. A maldade está em todos os povos e regiões. Aprendi a não julgar com tanta facilidade. Eu sei que não tenho intimidade suficiente contigo para te dizer isso, Gunnar, mas mesmo assim vou dizer.
falou Caleb, voltando-se para o pescador. Se seu filho crescer e realmente quiser ser uma rana, não o impeça. Apenas o prepare, pois se ele for metade do que você e sua esposa são, ele vencerá cada dificuldade e se tornará um grande marrana. Ele vai ser o que ele quiser ser, respondeu Gunnar, colocando a tigela de mingau vazia numa mesinha ao lado da poltrona. Não vou impedi-lo. Só não quero que ele aprenda a odiar quem ele nem conhece. E a cidadela de Teitene não vai ajudá-lo muito nisso, meu rapaz. Caleb se calou. No fundo, mesmo que não admitisse em voz alta, ele sabia que Gunnar estava certo. Dália voltou a fazer o suco. Yara começou a preparar o jantar. E Gunnar entretinha o filho com caretas e brincadeiras. Caleb sentou de lado no estofado, colocando o braço no parapeito da janela e olhou para a vida cotidiana do povo da vila de Irádia lá fora. Assim a tarde avançou, tranquila e sem pressa, como se nenhum problema existisse no mundo.